FTFM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição especial do Repórter Calango. Eu sou Raquel Oliveira. E eu sou Camila Ferreira, e hoje vamos falar sobre um tema muito importante, o lúpus, uma doença autoimune que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo, mas que muitas vezes é pouco conhecida. Ao longo do programa, vamos explorar o que é o lúpus, como ele afeta o corpo, os sinais e sintomas, que devemos ficar atentos. Também vamos saber como é possível viver bem com a doença. Fique conosco, pois temos convidados especialistas e informações que podem fazer toda a diferença na sua saúde e bem-estar. O lúpus é uma doença autoimune que faz com que as células de defesa ataquem as células saudáveis do corpo, o que pode provocar inflamação, especialmente nas articulações, na pele, nos rins, medula óssea, coração, pulmões, olhos e no cérebro. A doença pode aparecer em pessoas de qualquer idade, raça e sexo, porém é mais comum entre mulheres entre 14 e 45 anos. Seus sintomas podem surgir desde o nascimento até idades bem avançadas. Nos quadros mais leves, é comum que a doença demore a ser diagnosticada. No entanto, devido a infecções, uso de alguns medicamentos ou exposições excessivas ao sol, podem ocorrer crises mais intensas. Existem dois principais tipos da doença, o lúpus cutâneo, que afeta a pele com manchas vermelhas, especialmente nas áreas que ficam expostas ao sol, e o lúpus sistêmico, que pode afetar vários órgãos. Raquel Caldas vive com o lúpus há cerca de 12 anos. Ela conta como descobriu o diagnóstico e como o lúpus afetou a sua vida. É engraçado que quando eu fui receber o diagnóstico, depois de muitos exames que eu fui receber o diagnóstico, ela me atendeu e a minha reumatologista, que é uma pessoa assim, maravilhosa, especial mesmo, muita gente tem uma reação complicada com o diagnóstico, né, de receber o diagnóstico. Então, ela preparou todo o ambiente, chamou um colega para me passar o diagnóstico e tal, mas especificamente, eu sou muito tranquila. Então, para mim foi muito leve receber esse diagnóstico, mas eu percebo que muitos outros pacientes que têm lúpus desencadeiam depois uma certa depressão, uma certa preocupação e tal. Eu realmente nunca tive isso. Até as pessoas assustavam quando eu falava lúpus e eu falava assim, nossa, mas por que tanto susto, né? Porque eu tinha dores e tenho até hoje, e acho que vou ter a vida inteira, mas são dores circulantes e elas não são dores intensas. Então, para mim, o lúpus é muito tranquilo. Então, já fazem uns 12 anos já, né? O lúpus pode trazer impactos significativos em diversas áreas da vida. Além da saúde física, também afeta as esferas sociais, econômica e psicológica. Em 2024, a WLF, sigla em inglês para Federação Mundial do Lúpus, publicou uma pesquisa global envolvendo aproximadamente 5.000 pessoas diagnosticadas com a doença. Segundo essa pesquisa, mais de 61% dos entrevistados relataram ter enfrentado algum tipo de impacto psicológico relevante. No caso de Raquel, que vive com lúpus sistêmico, além de cuidar do corpo, ela tem um cuidado redobrado com sua mente. Mas existem doenças que você, como câncer, você é uma remissão e você espera que ele não volte mais. O lúpus é como se ele adormecesse. Essa remissão, ele dormiu, uma hora ele vai acordar. Ele pode acordar muito forte ou ele pode acordar e só doer alguma coisinha e passar. Sim, eu acho que eu falo, mas assim, é muito fundo emocional, né? Não se sabe por quê e nem quem vai desenvolver a doença. Não é hereditário, não tem ligação nenhuma genética e até o que se sabe hoje, né? Porque a medicina evolui muito rápido, né? Mas até onde se sabe hoje, não é genético. Então, agora como eu lido com isso? Eu lido tentando levar tudo numa boa. Eu não tenho preocupação com a minha doença, eu tenho atenção. Eu divido assim, preocupação, você está sempre pensando nela e sempre esperando que ela se ative. A atenção, você está sempre atento
aos sinais. Ela dá sinal. Ela não chega do nada e explode. Ela dá sinal. Como o lúpus pode afetar vários órgãos do corpo, os sintomas variam de pessoa para pessoa, mas sintomas como febre, cansaço, perda de peso e queda de cabelo são sinais para ficar atentos. A reumatologista Letícia Coimbra alerta para os sintomas que podem aparecer. Primeiro, pode ter manifestações gerais, como perda de peso, febre, linfonodomegalias, principalmente na região cervical e axilar. Outro órgão que é muito comum do lúpus acometer é a pele, que pode ocorrer em 70% dos pacientes. Essa pele é dividida, esse acometimento, em lúpus cutâneo agudo, lúpus subagudo e lúpus discoide. O lúpus cutâneo agudo é o mais comum. O que ele pode acontecer de sintomas? Ele pode ter o famoso rash malar, que é aquela vermelhidão em face, tá? A famosa asa de borboleta, que é fotossensível. Outro sintoma é o eritema maculopapular, que é o quê? Aquela vermelhidão em todo o corpo, que também é fotossensível. Tem uma fotossensibilidade generalizada também, principalmente em locais do corpo fotoexpostas, né? Além do lúpus bolhoso. Já no lúpus subagudo, é mais comum se ver placas eritematosas descamativas em áreas fotoexpostas do corpo. E já o lúpus discoide inicia geralmente com placas eritematosas que depois vai evoluindo e deixando cicatriz central com hipopigmentação, mudança da cor e uma atrofia, que ocorre principalmente na face, no couro cabeludo, no palvirão auricular e no pescoço. O lúpus também pode acometer as células sanguíneas, levando à anemia, à leucopenia, que é a diminuição das células de defesa, além da plaquetopenia, que pode levar até a sangramentos. Sendo assim, é visto que o lúpus é uma doença que pode acometer diversos órgãos e pode gerar diversos sinais e sintomas. Não quer dizer que o paciente que tenha lúpus vai ter todos esses sinais e sintomas, porém, todos esses órgãos devem ser avaliados e devem ser rastreados quanto à possibilidade de ter acometimento para o melhor diagnóstico, o melhor acompanhamento e tratamento. Agora vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco voltamos para um bate-papo com a reumatologista Rafaela Allen. Não saia daí, voltamos já já. UFT-FM, Repórter Calango. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid, no, I won't be afraid, just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, and the mountains should crumble to the sea, I won't cry, no, I won't cry, no, 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 I won't shed a tear, just as long as you stand by me. So darling,
when the night has come and the land is dark and the mountain is the only light you'll see. So darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. Whenever you're in trouble, won't you stand by me? Oh, stand by me. Oh, darling, stand by me. Stand by me. So come on, come on. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Rah rah Roma Roma ma ga ga ooh la la. What's your bad romance? Rah rah Roma Roma ma ga ga ooh la la. What's your bad romance? I want you ugly, I want you disease, I want you everything as long as it's free. I want your love, 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 love. I want your love. I want your drama, the touch of your hand. I want your leather studded kiss in the sand. I want your love, 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 love. I want your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want the bad, bad, bad. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Rah rah Roma Roma ma ga ga ooh la la. What's your bad romance? I want your horror, I want your design, 'cause you're a criminal as long as you're mine. I want your love, 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 love. I want your love. I want your psycho, your vertigo stick, while you admire a window, baby, you're sick. I want your love, 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 love. I want your love, your love. You know that I want you, and you know that I need you. I want the bad, bad romance. I want your love and I want your revenge. You and me could write a bad romance. I want your love and all your lovers' revenge. You and me could write a bad romance. Caught in a bad romance. Caught in a bad romance. Rah rah Roma Roma ma ga ga ooh la la. What's your bad romance? Walk walk fashion baby, work it, move that bit crazy. Walk walk fashion baby, work it, move that bit crazy. Walk walk fashion baby, work it, move that bit crazy. Walk walk passion baby, work it. I'm a freak bit baby. I want your love and I want your revenge. I want your love, I wanna be friends. Je veux ton amour et je veux ta revanche. Je veux ton amour, I don't wanna be friends. No, I wanna be friends. I wanna be friends. What's your problem? What's your problem?
JFM, Repórter Calango. O Repórter Calango está de volta. E neste segundo bloco, temos com a gente a doutora Rafaela Allen, reumatologista formada pela Universidade Federal do Tocantins. Hoje ela estará conosco para esclarecer dúvidas e trazer informações sobre o lúpus. Seja muito bem-vinda, doutora. Então, vamos começar nosso bate-papo. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer é quais são os fatores de riscos conhecidos para o desenvolvimento do lúpus? O que eu faço que aumentam as chances de eu desenvolver o lúpus? Olá, obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui nessa faculdade que me acolheu em toda a vida acadêmica e falando de um assunto tão importante que causa tanto medo na população. Bom, primeiramente, antes de falar os riscos, eu gostaria de definir um pouquinho a doença. Lúpus é uma doença crônica, ou seja, doença que não tem cura. Uma vez adquirida, ela não vai mais embora. Ela pode até entrar em remissão, ficar ali tranquila, um período sem uso de medicamentos, mas ela não tem cura. É uma doença também de caráter inflamatório, ou seja, ela tem o poder de inflamar qualquer parte do corpo. E é uma doença de caráter autoimune, ou seja, o nosso próprio corpo desenvolve alguns anticorpos que vai atacar a nós mesmos. Então, assim, na verdade, não tem lúpus quem quer, tem lúpus quem pode. Primeiro, tem fatores genéticos ambientais envolvidos, ou seja, lúpus é uma doença que se você tem alguém na família, você vai ter um riscozinho a mais de desenvolver, cuidando da sua saúde ou não. Então, não é muito assim, tô fazendo tudo certinho e mesmo assim desenvolvi um lúpus. Pode acontecer isso? Pode. Mas, assim, quais são os maiores fatores de risco? Qualquer doença infecciosa que o paciente venha a ter, se ele tiver ali uma tendência genética de ter o lúpus e ele tiver tido alguma infecção, pode ser que aquilo ali seja o gatilho da doença começar, iniciar. Fatores hormonais, hoje é sabido que o hormônio da mulher, o estrogênio, ele é como se fosse ali o lúpus gosta do estrogênio. Então, acomete mais mulheres na idade fértil. Então, uso de anticoncepcional, por exemplo, ou mulheres na idade fértil, tá? Outro fator, exposição solar acentuada. Quem tem a tendência genética de desenvolver lúpus e estiver ali expondo demais ao sol, não usar filtro solar, tem uma chance maior também da doença desenvolver. Então, assim, claro que quanto mais hábitos de vida saudáveis, alimentação saudável, a gente vai ter uma vida mais saudável. Porém, o fator genético é muito importante, tá? Para o desenvolvimento da doença. Então, no caso, mulheres, pelo fator hormonal, tendem a desenvolver mais a doença. Então, o nível para mulheres desenvolverem a doença é mais alto do que para homens. Demais. Ou seja, a faixa etária ali mais ou menos dos 15 aos 45 anos, que é a idade fértil da mulher, é a hora que mais a doença vai se desenvolver. Não que não se desenvolva em homens, em crianças, em idosos, pode acontecer, mas essa é a população mais prevalente. Doutora, e o diagnóstico, como que ele é feito? Tem algum exame específico que ajuda nesse diagnóstico? O diagnóstico é baseado em uma somatória de fatores clínicos e laboratoriais, ou seja, não é uma doença só de exame. Vamos supor, no dia a dia chega muita paciente, olha, tô com esse exame alterado, eu fui investigar na internet, eu vi que isso aqui quer dizer que eu estou com lúpus. Quer dizer que eu estou com lúpus? Não, de jeito nenhum. Às vezes você mostrou aquele exame ali no seu sangue, quer dizer que você tem uma tendência de poder um dia desenvolver. Não quer dizer que você tenha a doença. Então, assim, a somatória de fatores clínicos, né, que são manifestações. Quais seriam elas, as mais importantes? Inflamações na pele, lesões que coçam, são sensíveis ao sol, são avermelhadas, podem descamar. Aquela famosa lesão em asa de borboleta, que é como se fosse uma região mais avermelhada aqui em cima do nariz, nas bochechas, principalmente quando o paciente se expõe ao sol. Queda de cabelo, dores e inchaço nas articulações, febre, perda de peso. Esses são os sintomas assim, mais visíveis. Mas a doença também pode dar sinais no sangue da pessoa. Às vezes ela vai manifestar com anemia, vai baixar a imunidade, pode baixar a plaqueta, que a gente fala que são os leucócitos, né, a imunidade. E também ela pode acometer alguns órgãos do paciente. Isso aí a gente vai ver nos exames, tá?
Então, pacientes, as principais suspeitas são alguns exames que a gente pode encontrar. O famoso FAM é muito discutido, né? Que FAM é esse? FAM é um anticorpo. Anticorpos são células que circulam na nossa corrente sanguínea. E anticorpos, eles estão ali presentes para nos defender contra os agentes nocivos, tá? Vírus, bactéria. Eu peguei uma infecção, meu anticorpo vai lá e vai trabalhar para matar aquele vírus. Só que a gente também pode ter algum anticorpo que, em vez de atacar esses agentes nocivos, vai atacar, na verdade, o nosso corpo. Então, o paciente que tem lúpus, ele vai ter alguns desses anticorpos. E eles têm variados nomes, são vários, tá? Que acho que não vale nem a pena citar aqui, mas os médicos que estão suspeitando do paciente diante desses sintomas que eu falei para vocês, vão pedir esses anticorpos. E se tiver positivo, talvez já feche o diagnóstico. Tem alguma diferença, assim, no diagnóstico? Porque são 2 tipos de lúpus. O Eritematoso sistêmico e o cutâneo, isso. geralmente, isso. Então, no diagnóstico muda? Na verdade, assim, é igual você falou. Tem o lúpus cutâneo, é o lúpus só de pele. Ou seja, o paciente ele não vai ter manifestação nas outras partes do corpo, é só a pele mesmo. Vai ter inflamação na pele, pode até desencadear também lesões no couro cabeludo, tá? Mas ele não vai ter esses anticorpos que eu falei para vocês no sangue, ele não vai ter outros sintomas que envolvem rins, por exemplo, pulmão, olhos, sangue, ele vai ter só na pele, lembrar disso. Então, ele não vai ter exame de sangue alterado e nem outras manifestações clínicas, só de pele. E o lúpus eritematoso sistêmico, como o nome próprio diz, ele pode envolver todo o sistema, todo o corpo. Em cada paciente pode ser diferente, tá, gente? O lúpus, ele não é igual para todo mundo. Vai ter um paciente aqui que ele vai desenvolver mais a pele, a articulação, pode envolver o pulmão, o rim, outro pode ser mais leve. Então, nem todo lúpus é grave. Lúpus é igual a algumas outras doenças crônicas. Ele pode se manifestar de forma bem levinha, bem tranquila, de forma moderada e de forma bem grave. Geralmente, essa grave é quando ele inflama os rins, inflama pulmão, inflama órgãos nobres, coração, esses órgãos que a gente tem que ser até mais agressivo no tratamento. Quando ele é mais leve, é quando ele pode envolver mais articulação, né, dando dor e edema nas articulações, às vezes uma lesão de pele. Então, isso aí também no dia a dia a gente orienta isso para o paciente, para ele não saber, para ele não ficar ali se comparando, né, e já ficar preocupado, muito, mas assim, precisa ter uma responsabilidade. Mas é importante ele saber até onde a doença dele pode chegar. Você falou sobre diagnóstico, que em alguns casos você tem que tratar de uma maneira mais forte, com medicamentos mais fortes. Eu queria saber se nos últimos anos, no tratamento de lúpus, houve evolução ou avanços assim, significativos, que é um tratamento diferente, que avançou, que antes não tinha e hoje tem para tratar a doença. Com relação ao tratamento do lúpus, além das medidas de estilo de vida, de fotoproteção, que é o uso do filtro solar, a gente também tem medicamentos, né? Medicamentos que envolvem corticoides, envolvem medicamentos para ajudar a controlar a inflamação da doença. Em alguns casos, quando a doença está mais forte, a gente usa imunossupressores. Que é isso? Imunossupressor é um medicamento usado para deixar a sua imunidade controlada. Porque não é a sua imunidade que está te atacando, então a gente tem que deixar ela controladinha. E, graças a Deus, tem tido evoluções tanto em alguns medicamentos novos, quanto na disponibilidade dele para o paciente, porque uma coisa é ter o medicamento, outra coisa é saber se o paciente vai conseguir comprar aquele remédio, né? Então, nós reumatologistas, lidamos com essa questão também. Tem medicamentos que a gente fala, nossa, surgiu tal medicamento top, vamos supor, voclosporina, um medicamento que pode ser usado no tratamento do lúpus quando ele inflama o rim, mas a gente ainda não tem muita disponibilidade aqui dele no Brasil. Se tiver, vai ser um medicamento caro. Então, hoje em dia, a gente usa mais medicamentos disponibilizados pelo SUS, tá? E graças a Deus teve avanços na disponibilidade desses medicamentos, né? Por exemplo, hoje em dia a gente tem a hidroxicloroquina, que é fornecida pelo SUS, o micofenolato, a azatioprina. E esses são medicamentos que ajudam a deixar a doença controlada e que são caros, que antes a gente passava e o paciente não conseguia tratar, ele tinha que ir pela justiça, toda uma burocracia. E hoje em dia a gente tem esses avanços que ajudam no tratamento melhor dos pacientes.
Doutora, o lúpus ele pode ser confundido com outras doenças autoimunes ou outras condições de saúde? Demais. Na verdade, é o maior desafio no nosso dia a dia. Por isso que quando o paciente tem uma suspeita, é muito importante que ele seja encaminhado para o especialista mesmo. Os clínicos, eles têm que estar habilitados a suspeitar da doença. Quando suspeitar, muitas vezes até diagnosticam. Mas é importante encaminhar para o especialista porque tem doenças mimetizadoras, que é isso, que mimetizam. Ah, nossa, isso aqui é a cara do lúpus. Tanto clinicamente como nos exames de sangue, mas às vezes por trás não é um lúpus. Vou dar um exemplo para vocês. Não sei se vocês conhecem a doença chamada hanseníase, Sim. que é uma doença infecciosa, contagiosa, né? Que ela pode atingir todo o organismo também. Pode dar lesões de pele, ela pode dar algumas manifestações de sangue que confundem como se fosse o lúpus. Ela pode dar FAM positivo, alguns exames que é o lúpus que dá. Pode dar manifestação articular, de doer as juntas, inflamar as juntas, pode dar inflamação nos nervos, que o lúpus também pode dar. E já pegamos, vários reumatologistas já tiveram na vida um paciente que estava sendo tratado como lúpus, mas era uma hanseníase. E o tratamento é totalmente diferente, né? Então, por exemplo, a hanseníase, a dengue, algumas doenças, né, virais podem ser confundidas e outras doenças da reumatologia, tá? Porque o lúpus faz parte de um pacote de doenças chamado colagenoses. E nesse pacote tem artrite reumatoide, doença de Sjögren, dermatomiosite, são todas doenças muito parecidas, tá? Então, sim, pode ser confundido. Então, doutora, a gente conversou com uma paciente, a Raquel Caldas, e ela me relatou que ela sente que quando ela tá mal, psicologicamente, passando por alguma situação triste ou difícil mesmo, ela sente que o diagnóstico dela piora. É como se a doença ficasse mais forte ou ela sofresse mais, sentisse os sintomas mais. E aí eu queria te perguntar se existe algum tipo de suporte psicológico específico que pode ajudar o paciente com lúpus. Olha, o fator ali psicológico é muito importante, sim, tanto para a piora como para o desenvolvimento das doenças autoimunes, tá? Isso aí já é bem sabido. Então, tem pessoas que desenvolvem a doença depois de passar por um estresse psicológico ali muito grande, ou uma doença psicológica ali vigente, e aí a doença pode agravar ou iniciar, tá? Então, assim, todo paciente com diagnóstico recente, a gente vê ali mais ou menos o quadro clínico, conversa, mas a gente percebe que todos eles precisam de um suporte, principalmente no início do diagnóstico. Nem sempre é fácil, porque nem todos têm a oportunidade de ter, mas a gente indica. O que a gente gosta de indicar? Às vezes uma psicoterapia, que é uma terapia com psicólogo ali, para ele estar tentando saber lidar melhor com aquela situação, né? Porque o diagnóstico de uma doença crônica, que você vai saber, nossa, eu vou ter que lidar com isso a minha vida inteira, ele é impactante, seja ela qual for, né? Então, o paciente, mesmo estando bem, mesmo estando com o psicológico bem estável, pode ser que um momento ou outro ele sinta fraco, sinta medo, e o psicológico estando bom, a gente consegue lidar melhor com todo tipo de doença. Então, é quase que uma das bases do tratamento, tá? O psicológico, ok. Então, a gente precisa ter essa sensibilidade como profissional de identificar, porque nem sempre o paciente vai falar pra gente, ele vem caladinho, e aí é muito importante. A base de uma doença, poder a gente lidar com ela da melhor forma. Obrigada. Muito obrigada, viu? Foi muito bom conversar com você, entender mais. Você já é profissional da área, já trabalha há um tempo, então é muito bom explicar a doença em si. Porque quando se fala de lúpus, a gente sabe ali o básico. Muito obrigada, doutora. As portas estão abertas para quando você quiser voltar. E essa edição especial do Repórter Calango fica por aqui. Produção, apresentação, reportagem e edição, Raquel Oliveira e Camila Ferreira. Apoio técnico, Jorge Cardoso. Orientação, professor Jairo Faria. Obrigada pela sua companhia. Até a próxima. UFT-FM, Repórter Calango. Repórter Calango, programa experimental produzido pelos estudantes de jornalismo da Universidade Federal do Tocantins.